Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu espero sinceramente que sim e desejo que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus abençoe você, sua vida, seu trabalho, sua saúde e toda a tua família, é o meu sincero desejo. É um grande privilégio, é um grande prazer para mim estar aqui nesse momento para compartilhar com vocês uma mensagem muito linda, uma mensagem muito especial. Nós estamos estudando aqui uma série de assuntos relacionados à saúde mental. E temos hoje um assunto muito interessante. Nós vamos ver hoje as fobias e os complexos de inferioridade. Nós vamos aprender muita coisa aqui relacionada às fobias e os complexos. E vamos saber como lidar com eles, como vencê-los e como eliminar eles de nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai gostar. É uma mensagem muito especial. Que Deus te abençoe poderosamente, grandemente, é meu sincero desejo. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje, as fobias e os complexos de inferioridade, dizendo para vocês que todos nós conhecemos as manifestações por exemplo, do medo. Ainda que algumas pessoas elas sejam mais hábeis que outras ali na arte de esconder seus medos. Nós vamos ver hoje o que acontece, agora mesmo vamos ver o que acontece no nosso corpo quando nós estamos com medo. Quando as possibilidades de perigo se apresentam repetidamente no campo consciente. O nosso sangue, ele naquele momento do medo, ele parece retirar-se do cérebro. Inicia-se de repente a transpiração, debilitam-se os nossos joelhos e não se pode quase pensar. E há no nosso estômago uma sensação, meus queridos, de vazio. Isso tudo acontece quando estamos com medo. Uma sensação de agonia, como se houvesse perdido ali o alento. Mesmo depois que passa o pânico, a nossa mente, as lembranças associadas com o susto, giram de forma intolerável ao nosso redor, a ponto de levar o indivíduo à loucura. Um desses ataques de medo, em que a emoção fica desenfreada, que, por assim dizer, e a razão não recobra ali o domínio, isso pode acontecer, sabe quando? Na infância, o ponto de partida de uma fobia, meus queridos, que nos acompanhará por toda a vida. O escritor Carlos Enson, ele descreveu uma vez como se iniciou nele, quando ele era já adulto, uma espantosa claustrofobia que perseguiu ele por muitos e muitos anos. Parece que enquanto ele estava visitando uma prisão, em missão da imprensa, o seu cérebro lhe perguntou se ele não gostaria de experimentar, por um segundo só, por um momento, o que significa estar preso numa cela. A ideia não encantou muito ele, porém era difícil de resistir à tentação. A curiosidade dele era tão grande que ele entrou numa das celas. A porta estava aberta e dava para o corredor, onde ele se encontrava. Meus queridos amigos, apenas ele entrou e viu quando a porta se trancou automaticamente. E exatamente naquele exato momento, ele sentiu-se presa de uma angústia indescritível. Ele imaginou uma quantidade de coisas que sucederia se acontecesse um incêndio ou se seus amigos se afastassem dali e esquecesse de salvar ele. Naquele momento, meus queridos, a sua garganta ficou seca. Ele pensou nas horas e anos que os sentenciados deviam passar ali, sem esperança de sair. E tão insuportável se tornou a sua angústia que ele deu um forte grito e, em desespero, ele suplicou: por favor, abram a porta. E durante os poucos segundos que se passaram até que abrissem-lhe a porta,
ele se sentiu quase fora de si, de medo e angústia, durante muitos dias. Depois, ele não conseguia, meus amigos, ele não conseguia esquecer este incidente. Em uma tarde de sol quente, enquanto ele andava por uma avenida, ele pensava nessa odiosa prisão em que se amontoavam os seres humanos como animais. Ele nunca se sentia bem ao ter que passar, por exemplo, por túneis ou subterrâneos. Desde aquela ocasião, ele foi sentindo medo crescente. Ele começou a ter medo dos elevadores e preferia subir dezenas de degraus do que usar o elevador nos grandes edifícios. O que havia sido temor vago se tornou em medo aterrador. Este homem, meus amigos, falou que sentia que isso era algo insensato. Isso de se deixar vencer pela cobardia, mas se aceleravam as batidas de seu coração cada vez que ele procurava esquecer seus nervos torturados. Então, meus amigos, nós vamos ver agora como acontece a persistência de uma fobia. A prova suprema foi uma viagem que este homem teve que fazer entre a Suíça e a Itália, no qual ele teve que atravessar pelo túnel mais longo do mundo, cujo percurso durava então cerca de 3 horas. Ao parar o trem entre os lugares de parada regular, este homem, meus queridos, ele acreditava ter perdido os sentidos. Mas com o tempo e reflexão, ele chegou, entretanto, a dominar sua fobia. De fato. Então, meus queridos amigos, é muito longa a lista dessas fobias e temores que podem afetar pessoas inteligentes e preparadas. Por exemplo, Napoleão, ele tinha horror dos gatos, ailurofobia. Existem pessoas que têm medo dos espaços abertos, agrofobia. Outras pessoas, meus amigos, não podem ver sangue, hematofobia. Outras pessoas ainda temem as alturas, acrofobia. Existe também a tricaidecafobia, é o temor ao número 13. A cardiofobia, o medo das enfermidades do coração. E muitas outras. Mas o mais importante é curar-nos dessas fobias. Se temos algumas delas. Segundo a explicação que nos dão os psicólogos, a causa de uma fobia, ela deve buscar-se sempre no inconsciente. No caso de claustrofobia, houve alguma vez na vida, com mais frequência, na primeira infância, algum susto, sucesso ou pensamentos que criaram o complexo relativo ao dano que pode sofrer a pessoa ao estar presa em algum ambiente fechado. O trauma psíquico ou o dano sofrido ali na mente pode haver sido esquecido e, entretanto, o incidente que ocasionou o transtorno emotivo se aplica a outros tipos, meus amigos, de prisão em outros lugares fechados. É algo de que se devem lembrar os pais ou as pessoas que têm a seu cargo crianças que podem necessitar de disciplina. Às vezes, prender as crianças, meus amigos, numa despensa ou em quartos escuros, coisa que nunca deveria ser feita, pode ser isto o começo
de uma claustrofobia, que quando esta criança se tornar adulto, ela terá medo de elevadores, submarinos ou qualquer outro lugar de estreito confinamento. Mas por quê? Porque entre certo número de pessoas que receberam igual trato, uns adquirem fobia e outros não. Por que será? Os psicólogos atribuem ao fato de que existe pessoas que o sentimento de culpa, estas pessoas consideravam que merecia o castigo e conservaram o sentimento de culpa, ou talvez por outros motivos, de maneira que se infringem inconscientemente um castigo com sua fobia. Então, meus amigos, vejamos agora como livrar-se do complexo de inferioridade, como nos livrar dele. Existem em muitas pessoas sentimentos exagerados de culpa. No caso de uma fobia, como em qualquer outro temor. O primeiro passo da libertação, meus amigos, consiste em reconhecer sua existência e origem. Quando a pessoa encontra o incidente inicial e reconhece claramente, encontrou ali o segredo do triunfo, o segredo do sucesso. Alguma coisa acontece com o complexo de inferioridade. Por exemplo, certas pessoas, elas correm aos psicólogos para pedir que eles tirem delas o complexo de inferioridade, assim como se pede ao dentista que extraia um dente. Compreendemos, sem dúvida, meus amigos, que o complexo de inferioridade é um hábito de pensar que se desenvolve quando a pessoa é criança e ela ouve repetidamente que ela não serve para nada, que ela é feia, torpe, relaxada, malandra. A criança, ela cresce e se desenvolve com essas impressões ali no inconsciente. Mas as emoções às quais foi acostumada dão cor a todos os seus pensamentos relativos a si mesmo. E sucede com frequência, meus amigos, que o complexo de inferioridade ele se manifesta por atos que têm a tendência de demonstrar que não é inferior, mas superior aos outros, pelo menos em alguns pontos. O complexo de inferioridade ele é uma manifestação, meus amigos, de medo, do medo, e se trata de um fardo nada agradável. Segundo os entendidos, de cada 10 pessoas, vejam só, 9 pessoas sofrem de complexos de inferioridade. E, ocasionalmente, cada um é vítima deles. Quer dizer que todos nós, a não ser que não tenhamos usos da razão, temos com certeza conhecido alguma vez na vida o significado do complexo de inferioridade. Então, meus amigos, vencer os complexos não é muito difícil. A primeira regra é a mais importante. É neste caso, como nos outros temores, é reconhecer a sua existência, ou como dizem algumas autoridades ali no assunto, distinguir entre as palavras e os atos. Com frequência, os sentimentos, meus amigos, de inferioridade, dos quais se queixam homens e também mulheres, eles não têm base alguma
nos atos são apenas palavras. Então, meus amigos, vejam só isso. Mais que a metade dos estudantes de uma universidade, por exemplo, confessou que em uma oportunidade ou outra eles haviam tido um sentimento de inferioridade intelectual. Alguns desses estudantes, meus amigos, eram inferiores, porém, não a maioria, simplesmente imaginavam que eram inferiores. O psicólogo consultor de certa universidade, ele aconselhava sempre o teste de um balanço do ativo e passivo da pessoa no tocante aos seus valores intelectuais e outros que tendem na vida, sempre que se apresente um estudante com manifestações de inferioridade, este conselheiro inicia um exame de revalorização. Ele entrega ao estudante uns papéis e lápis e pede que, como cabeçalho delas, escreva pontos fortes e pontos fracos. Primeiro são anotados todos os pontos a favor do estudante. E este conselheiro é certamente um mestre na arte de torná-los lúcidos. Para ele, não há quase pessoa, meus amigos, que não se distinga em alguma coisa. Logo, passa aos pontos fracos. Alguns se sentem, meus amigos, inferiores por não saberem tratar com o sexo oposto. Há meninas que são tímidas por serem altas e delgadas. Outras se sentem incomodadas em companhia de adultos. Tudo se nota cuidadosamente e em quase cada caso é maior a lista dos pontos fortes que a dos pontos fracos. E geralmente o jovem ou a jovem deve reconhecer que não tem motivo, meus amigos, para sentir-se inferior aos seus companheiros. Nós vamos ver agora o método da compensação, o método da compensação. Esse é o primeiro método que recomendam os psicólogos para vencer os complexos de inferioridade. O segundo, quase tão importante, consiste em atacar o inimigo em seu próprio campo. Algumas pessoas têm procurado vencer seus sentimentos de inferioridade. Têm alcançado êxito, com certeza. Um êxito momentâneo, porém, aqueles sentimentos têm voltado, meus amigos, talvez com mais intensidade, e é impossível fugir deles. Aí é onde cumprem o seu papel útil, a compensação e a substituição. Por compensação, meus amigos, se entende o fortalecimento de uma debilidade até que chegue a ser um ponto forte. A debilidade, ela pode ser mental, pode ser emotiva ou física. Em todos os casos, é possível transformá-la, meus amigos, em ponto forte. Por exemplo, o diretor de um departamento de certa universidade, ele costumava tirar muito mais notas quando ele era estudante de matemática no curso secundário. O seu pai, que era engenheiro, repreendia ele e fazia crítica dele. Porém, o jovem tomou uma decisão positiva. Ele dedicou-se de corpo e alma à matemática, matéria em que ele era fraquíssimo.
Tanto se destacou que, chegando ao curso superior, era considerado genial e prodigioso, e a matéria passou a ser a que ele mais apreciava. No físico, a compensação se tem demonstrado muitíssimo possível. Sabido é que Eugênio, apelidado o Homem Forte, era raquítico quando ele era criança. Teodoro, por exemplo, Roosevelt, era asmático quando adolescente. Tendo passado por isso, a juventude numa fazenda no oeste, onde, em contato ali com os vaqueiros, ele aprendeu a arte de lidar com o gado e tornou-se jovem forte e robusto. Dos campeões de boxes, Santiago e Jenny Tunney, eles foram tuberculosos quando eram crianças. Então, meus queridos, no terreno das emoções, a compensação é muito frequente. Por exemplo, uma mulher que perdeu o filho ou a quem se lhe negou o privilégio da maternidade, ela se interessará, talvez intensamente, em uma obra social em favor de crianças, como a criação de um orfanato ou outro esforço de beneficência. Um caso notável de compensação emotiva foi o de Henrique, que, quando ele era jovem, ao participar de uma caçada com seu pai, ele recebeu em pleno rosto uma descarga da espingarda do próprio pai e ficou cego. Parecia certamente, meus queridos, condenado a uma situação de inferioridade por algum tempo. Realmente, ele se sentiu presa da desesperação, mas, ao pensar na aflição que o seu pai sentia por haver sido o causador daquela desgraça, ele sobrepôs-se a seus próprios sentimentos. Ele assumiu a atitude valente para com a vida. Ele decidiu que não se deixaria levar uma vida, ele não deixaria de levar uma vida normal. Ele estudou, dedicou-se a tudo quanto empreendeu. Ele chegou a ser membro do Parlamento Britânico. Ele foi nomeado, meus amigos, diretor-geral dos Correios. O seu desempenho do cargo tornou-se marcante por inteligentes reformas que ele promoveu naquele serviço. Naquele serviço público, ele fez mais que compensar suas deficiências físicas pela superioridade na aplicação intelectual. Substituiu seus sentimentos de aflição por outros altruístas e com o propósito de aliviar a dor de seu pai. É interessante essa história. Outro exemplo, meus amigos, notável de substituição nós encontramos em Emmanuel, o célebre filósofo alemão. Quando ele era criança, ele era raquítico, doente. Logo compreendeu que, com o corpo deformado, ele não tinha oportunidade de igualar aos outros no físico. Ele então desenvolveu, portanto, suas faculdades mentais. Um outro exemplo de vitória nesse sentido que estamos vendo, nós encontramos em um mago da eletricidade, cujo nome é apenas menos conhecido do que o de Thomas Edison. Este mesmo homem soube fazer de sua surdez um ponto forte, em vez de uma debilidade, pois reconheceu mais de uma vez que lhe era permitido concentrar-se
aonde outras pessoas não conseguiam. E da concentração, meus amigos, lhe saíam as maravilhosas invenções. Então, meus queridos amigos, a elaboração de planos é muito importante para tratar de uma fobia e do complexo de inferioridade ou de qualquer outro complexo. Tem sempre que nós nos encontramos em fase de uma situação que nos alarma e subjuga, temos que traçar o plano melhor e mais construtivo que possamos imaginar. Nós temos que dedicar de todo o coração a sua execução e perseveramos nele. É algo bastante simples, meus queridos, porém, chega à raiz do assunto. O que nós devemos recordar é isto: o temor e a ação planejada são inimigos mortais e agem em direções opostas. Nota-se então que o temor tende invariavelmente à desintegração e descreve os efeitos do pânico, sob o qual alguém se torna violentamente ativo. Trata-se de uma atividade sem plano, sem juízo e ineficaz. Ao sentir uma ansiedade quanto ao futuro ou à saúde, a pessoa não chegará, possivelmente, meus amigos, a esse grau de pânico. Trata-se de uma condição crônica, mais do que aguda, mas sua índole e caráter são os mesmos. Está alguém, por exemplo, submetido a forças muito poderosas e perigosas que tendem constantemente a perturbar o domínio próprio. Mesmo quando não se manifeste o medo, meus amigos. Entretanto, quero dizer para vocês que podemos vencer se for traçado um plano inteligente de ação construtiva, executado com urgência. Tal, meus amigos, é a vida de salvação. Tal é o segredo da esperança e do valor. Nós vamos ver agora o caso de um homem. Este homem, ele foi preso no campo de concentração, lá no coração da África. Ele conseguiu escapar, porém a situação era quase desesperadora. Mas em vez de avançar ao azar e correr riscos inúteis, este homem, ele sentou-se e raciocinou e disse: vou traçar um plano. Não era um plano muito lisonjeiro, mas o homem se salvou, executando com todas as suas forças. Qualquer plano é melhor que nenhum. Nós devemos usar a nossa razão, dirigir nossas energias, não deixar, meus queridos, que o problema domine a situação. Nós devemos enfrentar a situação, tal é o segredo da esperança e do valor. Um outro exemplo muito interessante de como o traçar um plano salvou a vida de um outro homem, relata o próprio protagonista, o almirante Birden. Sucedeu ali na Antártica, enquanto ele estava acampado, sozinho, durante a longa noite hibernal. Ele costumava sair e dar umas voltas, a horas certas, cada vez que o tempo o permitia. Em uma ocasião, ele viu-se perdido e não sabia como regressar a seu acampamento, coberto de neve. Esta neve estava tão endurecida que seus passos não haviam deixado rastro. Durante longo tempo, ele esteve sentado,
como que petrificado pelo horror, pois ele sabia que não encontrar sua cabana era com certeza a morte certa. Entregar-se ao pânico seria igualmente fatal, pois nesse imenso deserto de gelo, coberto pela noite contínua do inverno, ele poderia andar ao azar até cair morto. Mas ele, meus amigos, traçou um plano. Ele juntou um monte de neve e se apartou um pouco dele. Depois de se orientar pelas estrelas, ele fez outro monte de neve e tornou a se apartar, orientando-se pelas estrelas. Repetiu assim essa operação muitas vezes, sem jamais colocar-se em situação que o impossibilitasse de voltar a seu ponto ali de partida. Ele explorou uma grande zona e conseguiu finalmente encontrar a sua cabana. Não era um plano muito complicado, porém era tudo o que ele podia fazer nas circunstâncias e surtiu o efeito desejado. Ele conseguiu encontrar a cabana. Vamos ver agora o valor da disciplina. Mesmo que este homem aí da história houvesse fracassado, suas últimas horas haveriam sido dominadas pelo valor e a esperança, e não pelo pânico, nem ao desespero. A ação, meus amigos, foi o melhor remédio. Então, meus queridos, quando nós enfrentamos com algum problema que parece ameaçador, alarmante, o melhor plano possível é dar começo a uma solução. Por exemplo, se nós temos medo de perder ali o nosso emprego, comecemos agora a preparar-nos para um outro emprego e usemos a nossa energia e o estímulo do alarme para realizar nossos esforços. Se a nossa saúde ela corre perigo, busquemos diligentemente a cura. A primeira coisa, meus queridos, que fazer quando alguém sente medo, sente temor, é deter-se a pensar. O temor não é sempre um inimigo como creem muitas pessoas. Se as relações familiares se alteram, empreguemos a mente para descobrir um procedimento construtivo. Então, meus queridos, não cabe dúvida de que a razão porque um batalhão de soldados ele mostra mais eficiência sob o fogo que uma turba se deve à disciplina a que foram submetidos anteriormente. Eles aprenderam o que devem fazer e sabem cooperar, tomar iniciativas, avançar, retroceder ou proteger-se em caso de emergência. Não estão à mercê de suas emoções. Talvez, meus amigos, sintam medo, mas não se deixam dominar por ele. Têm um plano de ação, um modo de enfrentar a situação. Existem, entretanto, obstáculos que não podem ser suprimidos, dificuldades que não podem ser vencidas, algumas ameaças que não podemos enfrentar diretamente. Não importa, a fórmula é sempre a mesma. A resposta se acha sempre em uma ação inteligente e planejada. Então, meus queridos, o espírito que nos há de sustentar até o fim é o que expressou certa autora, cujos artigos foram fonte de alento para não poucos. Em véspera de morrer, depois de ela passar largos meses incapacitada,
Esta senhora disse a uma pessoa amiga: eu creio que, ainda aqui, encostada em meu travesseiro de morte, posso fazer alguma coisa. Então, meus amigos, certa vez, ao grande teólogo Roberto Hell, perguntaram uma vez que ele faria durante o resto do dia se ele soubesse com certeza que iria morrer à meia-noite. Ele disse: eu continuaria os planos que tenho agora. Foi a sua resposta. Faria minha série de visitas pastorais. Esta tarde voltaria para casa. Ao chegar a hora costumeira, depois eu iria a uma reunião de minha igreja, no qual devo falar. E depois de uma hora de leitura, estudo, que é o meu costume de cada noite, eu daria boa noite à minha esposa, encomendaria a minha alma ao meu Criador e me retiraria tranquilamente para a minha cama, ou seja, para o meu leito. Então, meus queridos amigos, em cada caso se vê uma ameaça que não podia desviar-se. Em cada caso, as circunstâncias, meus amigos, pareciam desesperadoras, mas porém houve, em cada caso, esperança, valor. A psicologia disso é clara e é compreensível para todos nós. As forças que submetidas ao temor haveriam sido desmoralizadoras e destrutivas, elas se tornaram, meus amigos, construtoras ao serem vinculadas a um plano de ação inteligente. Como o expressa Emerson, ter valor é estar à altura do problema que nos enfrenta. Meus amigos, todos nós temos encontrado circunstâncias que não poderíamos modificar, não é verdade? Ameaças e obstáculos que nós não podíamos vencer. Nem a psicologia, nem outra coisa alguma nos habilitará para conseguirmos o impossível. O que necessitamos aprender é enfrentar essas circunstâncias e ameaças e sem perder valor, nem a esperança. Existe, todavia, meus queridos, algo que posso fazer. É a resposta que cada um de nós pode dar. Então, meu amigo e minha querida amiga, nós vamos ver agora como enfrentar o medo da morte. Isso mesmo. Algumas das vantagens da religião cristã é a esperança da ressurreição que nos oferece a Escritura Sagrada. Nos proporciona o meio mais eficaz para curar-nos do medo da morte, ao assegurar-nos o triunfo sobre a morte, diz o Dr. Carlos. Todo medo se arraiga na aversão que tem o homem de ser aniquilado em parte ou completamente, por inútil ou insensato que seja um medo, um temor, como o medo provocado, por exemplo, pelo fragor do trovão. É uma dolorosa resposta à imaginada ameaça de que sua vida terreal há de padecer ou exterminar-se. O último inimigo, meus amigos, que o mesmo o santo deve enfrentar e vencerá, será a morte, segundo as Escrituras Sagradas. Em seu livro A Vitória sobre o Medo, o Dr. Dollard diz que, em realidade, a morte é quando não há impulsos, desejos, nem razão que responda, não há frio, nem dor, nem alvoroço, nem repouso sequer. Porque não há cansaço, é a cessação de tudo.
A vitória sobre o medo, a dor, a fome e a fadiga, qualquer que seja a sorte que o bom Senhor Jesus haja planejado para nós, parece haver, querido, que na morte cesse a nossa vida física, real. Tudo isto nos leva a uma conclusão simples: há pouco que temer do momento de morrer e nada que temer na morte. Então, meus queridos amigos, a melhor conduta com respeito à morte consiste em fazer tudo que se pode para evitá-la. Logo, não devemos pensar nela. Então, meus queridos, existe ainda algo melhor a esta filosofia, bastante sensata. Por outra parte, poderíamos acrescentar que há, sem dúvida, certa preparação possível para a morte. Sentimos, à medida que passam os anos, que mesmo a vida nos vai predispondo para o transe, de modo que, aos 50 anos de idade, não nos inspira o mesmo temor que aos 20 anos de idade ou aos 30 anos de idade. Vamos amadurecendo e possivelmente aos 80 anos se receba a morte como o guerreiro cansado de um dia de batalha. A bem-vinda hora de um sono sem sobressaltos, a melhor preparação para uma boa morte não se estriba em alguns ritos e cerimônias religiosas que, que sabem demasiado as coisas de magia para deixar satisfeito nosso espírito, sedento de lógica. Por muitas cerimônias que se façam, meus amigos, ao lado de seu leito de morte, ou por ocasião de seu enterro, o homem hipócrita que viveu nos deleites e prazeres do mundo e oprimiu os pobres e as viúvas e os órfãos, esse homem não obterá a purificação se não se arrependeu sinceramente e nem se reconciliou com Deus, nem sequer entregando toda a sua riqueza, sua fortuna a obras de caridade. Este homem não conquistará o favor de seu juiz, Jesus Cristo. Então, meus amigos, não existe assistência para a boa morte em coisa alguma que um estranho possa fazer, senão ensinar o caminho da fé em Cristo para a pessoa que até esse momento o ignorava. E, meus queridos, não existe possivelmente erro mais funesto que o de acreditar que se pode viver como se quer e no pecado, e ao chegar o último momento se fará um ato exterior de contrição e se comprará a entrada para o céu. A entrada para o céu não se produz nunca ao morrer, como já ouvimos aqui. Seja no momento da ressurreição, ela será no momento da ressurreição dos santos, tão segura como são as promessas de Deus. E nessa ressurreição dos justos terão parte somente os que tenham aceitado ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e permitido que seu Evangelho e seu Espírito os transformem. Quanto aos demais que recusam o Evangelho e a salvação oferecida nas Escrituras, diz as Escrituras sagradas acerca deles, eles participaram também de uma outra ressurreição, porém, para receber o castigo de suas obras e serem aniquilados novamente, desta vez, meus amigos, para sempre. Então, meus queridos amigos,
não necessitamos temer a morte. Aquele que põe sua vida em harmonia com a vontade de Deus, na plenitude de uma vida consagrada a fazer o bem para o seu semelhante, ele pode confiar na proteção divina, mesmo nesta era cheia de tantas ameaças, as mais graves que já experimentou a humanidade, não é verdade? Nem sequer a possibilidade, meus amigos, de que chovam amanhã bombas nucleares, bombas atômicas, podem fazer o homem que se entregou a Jesus perder a esperança nem a paz do espírito. À medida que ele mais avança na vida, mais provas alcança de ver como a providência de Deus lhe cerca o caminho enquanto ele desempenha seu papel a favor do seu semelhante. E se em qualquer momento da vida, meus queridos, o homem depor a armadura e baixar ao descanso da morte, da sepultura, para esperar a chamada do grande libertador Jesus Cristo, ainda assim, o homem convertido entregará a própria vontade à de seu Pai Celestial e deixará de lutar sem amargura nem pesar, seguro de haver feito o que ele podia e confiado por completo no poder de Deus. É isso mesmo, meus queridos. Eu desejo grandemente que Deus te abençoe imensamente, que você e eu possamos cada dia vencer nossos complexos de inferioridade, as fobias, que nós possamos entregar a nossa vida ao nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo, que entregou a vida dele por nós, que nós possamos entregar o nosso coração e dizer que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu serei com ele, ele será comigo. Jesus está a fim de fazer uma ceia conosco. Jesus quer fazer morada no teu coração e no meu coração. Abra seu coração a Jesus Cristo. Se você está passando por alguma coisa que está te atormentando, uma coisa que parece impossível aos olhos humanos, confie em Deus. Ele tem a resposta para tudo. Ele tem a solução para todas as coisas. Eu sempre gosto de dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha, ora ao teu Pai que está em secreto, entrega a Jesus essa situação que está te atormentando, essa situação de saúde, essa de emprego, essa situação no lar, essa situação com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, com a tua filha adolescente. Entrega na mão de Deus, confia nele. E o que é mais importante, sempre que você terminar uma oração, diga, Senhor, seja feita segundo a tua vontade, não a minha, porque Jesus sabe o que é melhor para nós. E eu gostaria muito, meu querido, que você confiasse grandemente em Deus, cada dia mais. Desejo que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu gostaria que você voltasse esse vídeo depois e analisasse pontos por pontos sobre as fobias e os complexos de inferioridade. Tenho certeza que aqui tem lições maravilhosas que poderão nos ajudar no nosso dia a dia. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Valeu, gente. Tudo bem, tudo bom para vocês aí. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Amém. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.